Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. O sucesso só é significativo e agradável se parecer seu. Essa frase é de Michelle Obama, uma grande referência feminina em tantos aspectos. E hoje a gente vai falar aqui no Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte, um tema que vai além da sexualidade, além da pepeca, mas um tema muito importante porque nós mulheres precisamos falar sobre tudo o que é nosso. Hoje a gente vai falar sobre liderança de salto alto. E eu sou Carol Queiroz, sou fisioterapeuta pélvica. Seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Pepeca. Já te inscreve aí no canal, já faz esses negócios que o youtuber tudinho faz. Te inscreve no canal, ativa as notificações para tu ficar por dentro sempre aqui do nosso podcast maravilhoso. Mas olha só, eu sou fisioterapeuta pélvica, sexóloga e me chamo de Rainha das Pepecas. Há 14 anos eu inspiro mulheres a se conhecerem intimamente para que elas possam se expressar de forma autêntica, terem coragem de ser elas mesmas, se sentirem livres para transitarem em tudo que elas quiserem fazer na vida. Comecei falando de sexualidade e hoje sou treinadora comportamental e a gente vai muito além disso. E a gente escolheu esse tema para falar aqui, não foi à toa. Teve uma polêmica bem recente, não sei se você acompanhou, de um grande CEO, de um executivo aí de uma empresa de educação, veja bem, que disse que a mulher, Deus me livre uma mulher ser CEO, né? Então, ele desmereceu as mulheres enquanto líderes e hoje a gente sabe que nós arrasamos muito nessa posição. Então, vamos mergulhar nos desafios e nas vitórias de mulheres que ocupam cargos de liderança em grandes empresas. Em um ambiente tradicionalmente masculino, cada vez mais mulheres estão se destacando e mudando as regras do jogo. E para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes de apresentar minha convidada, vocês já sabem, né? Que eu preciso agradecer o Estúdio Solen, que é o nosso estúdio do coração, nossa agência de publicidade e o nosso estúdio que faz esse podcast chegar aí na sua telinha do celular, do tablet, da TV, do computador, com essa qualidade incrível, com todo esse cuidado e um capricho que só quem participa pessoalmente tem noção e dimensão do quanto aqui tem excelência no que entrega. E agradecer nossos patrocinadores, porque se não fossem eles, a gente ia precisar trazer gente pagando para ser entrevistado, gente que não faz sentido, e graças aos nossos patrocinadores, o Fala Pepeca traz quem realmente tem para agregar na tua vida, que vai trazer algo para somar e para te trazer assim um outro nível de consciência. Então, agradecer a Amaya Eyewear, que é a nossa ótica maravilhosa, preços maravilhosos, qualidade incrível, e a Amaya agora tem um site que vai para todo o Brasil, uma empresa de Roraima para o mundo inteiro. Agradecer também a Best Laser, nossa empresa de depilação a laser parceira, que também não está só em Roraima. É uma empresa roraimense, mas que hoje ocupa aí vários lugares do Brasil, com mais de 40 franquias, e em breve você vai ver uma Best Laser perto de você. Agradecer também a Doutor Estrias, que é a nossa empresa parceira, que, apesar do nome Doutor Estrias, é uma empresa que mexe com tecnologias em favor das mulheres. Então, lá tu tem ultraforme, tu tem clareamento íntimo, facial, rejuvenescimento. É uma empresa que trabalha com tecnologia para deixar a gente mais bonita, porque a gente sabe que mulher gosta de se cuidar, né? Agradecer Mestre Cervejeiro e a Milde Gastrobar, que desde a primeira temporada estão aqui nos prestigiando, né, com as nossas bebidas, nossas cervejinhas, os nossos vinhos, nossos biricuticos, como eu sempre digo, né? Então, Mestre Cervejeiro, hoje estamos na água com gás. Mas Mestre Cervejeiro está sempre presente e eu recomendo que você vá lá quinta-feira, porque tem double drink, tá? Fica a dica. E agradecer, óbvio, a Farmapele, que é a nossa parceira de muito, muito tempo. Melhor empresa de manipulação, né? A melhor farmácia de manipulação do país e a de Roraima é uma das melhores do Brasil. E agradecer a Tábua do Reino, que está sempre aqui com a gente também desde a primeira temporada, nos brindando aqui com a nossa tábua de frios, com os nossos quiches. E lembrando que a Tábua do Reino não é só para aquele momento a dois ou para confraternizar com os amigos. A Tábua do Reino também faz eventos. Você pode contratar a Tábua do Reino para fazer uma inauguração, um jantar, fazer aí o que você quiser. A Tábua do Reino entrega tudo com excelência. Todos esses patrocinadores aqui têm algo em comum, que são valores de excelência, qualidade. Então pode confiar que tem selo da Rainha das Pepecas aí, ó, assinando embaixo, carimbando com a pepeca. Mas deixa de enrolação, Carol. Quem é? Eita, a Lene vai ficar brava aqui porque eu bati na mesa. Quem é que tu trouxe? E aí eu vou dizer assim, que eu trouxe uma pessoa muito especial na minha vida, além de ser uma convidada para vocês. Mas não foi porque ela é especial na minha vida que eu trouxe ela não, porque senão eu trazia todas as minhas amigas, né? Mas é porque ela
tem muito para falar sobre esse tema, porque é uma mulher que tem uma jornada incrível. Eu vou já falar mais dela para vocês. Mas quero dar as boas-vindas a Rosilene Brito. Amor, amiga, amada, super, hiper, mega blaster, competentíssima. E vou falar um pouquinho do currículo da Rose aqui. A Rose, ela é formada em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília. Ela é formada em Direito também pela Faculdade Catedral de Ensino Superior. Ela tem MBA executivo em Administração de Empresas com ênfase em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Mas o currículo dela não diria nada para ela estar aqui. Se ela não fosse a pessoa que é diretora administrativa e financeira da Blue Solution Government Intelligence. Ai, que chique! Diretora executiva do Grupo EJA de Comunicação, que engloba a TV Imperial, o Roraima em Tempo, o portal Roraima em Tempo e também a Rádio 93 FM, que é um grupo de comunicação de extrema relevância na nossa cidade, né, na região norte do país. E a Rose também já foi assistente parlamentar no Senado Federal, analista de políticas públicas e gestão governamental no governo do Distrito Federal, que acho que ela tinha 18 anos quando ela começou a trabalhar lá. Ela era bem novinha, bem cocotinha quando ela começou lá e sempre foi uma mulher que ocupou cargos de liderança. Seja bem-vinda, Rose! Obrigada, Carol. Vou dar uma dose de champanhe pra ela, que ela tá assim, ó. Ela tá tímida ainda. Quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Que coisa boa. Primeiro porque você realmente fez parte da minha vida desde quando cheguei em Roraima, só que nessa época você era um pouquinho mais nova. Menor não cabe, não, porque eu sempre fui pequena. Um pouquinho mais nova, mas é um prazer, uma felicidade particular ver, assim, seu desenvolvimento como mulher, ver o que você se tornou como referência feminina, porque você é para mim, assim, é um exemplo. Sim, e só cabe elogios à sua pessoa. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Tá vendo? As minhas amigas são muito maravilhosas. E eu falo que aves da mesma plumagem, elas voam juntas, né? Uhum. Então, se eu for olhar meu círculo de pessoas próximas, são sempre mulheres fortes, independentes, femininas ao mesmo tempo, excelentes mães, excelentes profissionais. Então, é porque a gente acaba formando isso, né? Aquela que eu quis falar de mim, né, agora, mas é verdade, minhas amigas são todas muito tops. Mas não só pela amizade, é pelo reconhecimento profissional. Porque é muito importante a gente ser reconhecida por aquilo que fazemos. Não só pela amizade, não só pessoalmente, mas ser reconhecida profissionalmente é muito importante. E isso falta um pouco na nossa sociedade. Isso e eu estar aqui na sua frente reconhecendo e vendo todo esse processo que você passou e acumulou de experiência profissional é muito legal. Eu fico muito feliz, Rose. Muito feliz mesmo. Mas olha só, vamos lá. Me conta um pouquinho, Rose. Quem é a Rose? Tipo, Rose por Rose. Tipo, Marília Gabriela. Quem é a Rose? Né? Mulher, mãe, empresária. Conta um pouquinho pro pessoal te conhecer mais. A Rose é uma pessoa que é extremamente criteriosa. Eu amo trabalhar, mas eu amo ser mãe. Sou apaixonada pelos meus filhos, sou apaixonada por essa missão que eu acho que é o que a gente tem de mais bonito para dar, que é educar um filho. Sou apaixonada pelos meus filhos, apaixonada pelas coisas que eu me proponho a fazer, porque eu não faço nada mal feito. Se eu me colocar num desafio, é para fazer bem feito. Porque eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo da minha história profissional, que o trabalho que você tem para fazer mal feito é muito mais gratificante fazer o trabalho bem feito. Então, essa gratificação pessoal de ver o resultado do seu trabalho é o que me faz me apaixonar pelo processo. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, adoro receber em casa, adoro sair com os meus amigos, jogar a conversa fora. Isso é uma das coisas que eu faço como forma de desestressar. É de conversar, é de falar um pouco, é de ouvir, é de tomar um bom vinho. Então, em resumo, essa é a Rose. E a Rose é muito transparente, viu, gente? Pensa numa mulher transparente, é a Rose. Muito correta, muito transparente. E, Rose, quando eu te convidei para vir, para falar desse tema, a gente até falou um pouquinho sobre isso aqui nos bastidores, né? Mas eu te convidei porque, exatamente, eu te conheço desde que era criança, podemos dizer assim, né? De quase saindo da infância ali, conheci Rose quando Rose chegou em Roraima. E sempre te vi uma mulher numa posição
né, de liderança. E sempre te vi... Eu lembro de um elogio que uma pessoa fez a você que me encantou na época, porque por esse meu jeito muito expansivo, foi uma coisa que eu modelei, eu nunca te contei isso. Eu sempre fui muito espontânea. Sim. E as pessoas confundiam muito isso lá no início da minha vida ali de jovem, né? Será que a Carol tá me dando mole? Será que ela só é simpática? E uma pessoa uma vez falou assim, observa como é que é a Rose. A Rose, ela consegue chamar todo mundo de meu amor, de meu bem, de querido, trata todo mundo bem, beija, abraça todo mundo, mas ao mesmo tempo ela sempre mantém a distância. Ninguém entende a Rose de forma dúbia, porque a Rose, ao mesmo tempo que é muito doce com todo mundo, ela consegue colocar aquela barreira. E dali eu comecei a observar aquele teu jeito, e com o tempo, né, de convivência, e fui trabalhando também alguns limites que talvez eu não tivesse ali noção na época, aquilo ali foi melhorando muito na minha vida. E eu até brinco hoje que eu não sou uma pessoa paquerada, né? Apesar de continuar sendo sorridente, tudo, brincalhona, mas sou uma pessoa pouco paquerada, porque eu acho que eu consegui isso que você tem, que eu sempre achei muito legal. Porque há 20, 30 anos atrás, entrar no mercado de trabalho ainda tem hoje, né? Mas ainda tinha aquela história de, o teste do sofá, será que fez o quê para subir na vida? Então, sempre admirei muito você como profissional e te vi conciliar sempre tua casa, tua forma pessoal de se cuidar, sempre com cabelo bonito, sempre com a pele cuidada, sempre, sabe, com a tua aparência em dia, tu nunca se deixou de lado, sempre cuidou dos teus filhos, nunca foi aquela mulher que, apesar de trabalhar pra caramba, tinha não sei quantos motoristas, não sei quantas babás, tu sempre cuidou muito da Maria e do André, e tu conciliou isso, tu conseguiu fazer esse equilíbrio que é tão delicado, e é isso que eu queria falar aqui nesse podcast hoje, porque eu acredito que a gente já tá no lugar, as pessoas já entendem, né? O cara que falou a besteira lá, ele até, né, foi substituído na empresa dele. Por quê? Hoje a gente já sabe que, tem milhares de dados. As empresas que são comandadas por mulheres são as empresas mais lucrativas. As empresas comandadas por mulheres, na pandemia, foram as que menos tiveram prejuízo e problema. Então a gente já sabe que esse lugar, ele é nosso. E é da natureza da mulher parir, menstruar. Mas não é da natureza da mulher ser submissa, ficar em casa, não poder trabalhar, não poder estudar. Mas a gente tem uma história muito grande aí. E ainda tem gente que confunde, fala, não vai dar conta. O melhor lugar de uma mulher, como o cara disse, né? O melhor potencial da mulher é ela cuidando da casa, do lar, dos filhos. E eu acho que isso é a maior burrice que a gente pode fazer, né? Eu brinco que eu queria muito ser esposa troféu. O problema é que eu não tenho vocação. Porque depois que você tem um casamento, por mais que você saia dele financeiramente bem, você perdeu ali uma oportunidade de transbordar para o mundo tudo que você tem. E aí eu queria falar sobre isso contigo. Eu queria saber como é que foi essa tua jornada de trabalho até chegar aqui hoje, tá na presidência aí do Grupo EJA, né, há tanto tempo. Como é que foi essa tua jornada de trabalho, né, essa tua jornada de crescimento, conciliando tudo isso? Me conta um pouquinho sobre isso. Carol, quando eu cheguei em Boa Vista, eu já tinha o André Felipe. Isso foi há 24 anos atrás. Logo que eu cheguei aqui, eu engravidei da Maria Luísa. Só que eu sempre tive vontade de fazer direito. E em Brasília, a vida era muito corrida, faculdade longe, eu com criança pequena. Quando eu cheguei, engravidei da Maria, eu tive a Maria. Depois de 1 ano, eu comecei a fazer direito. E desde essa época eu tinha uma rotina de trabalho muito grande, né? Sempre trabalhei ao lado do Romero. Nessa época a gente não era casado, mas a gente sempre trabalhou junto, sempre desenvolveu várias atividades juntos. E muito depois foi que a gente começou a namorar, eu me separei, ele se separou. A gente começou a namorar e, enfim, casamos. Mas a gente sempre teve uma rotina de trabalho muito grande. E tanto indo para o interior, e era a vida mais voltada para a política. Quando eu fui convidada para ir para as emissoras, na realidade as empresas eram separadas, né? A TV Imperial era num lugar, a rádio era no outro, e a gente não tinha o jornal. A TV, quando eu assumi, a gente tinha muitos problemas. A rádio também, muitos problemas. E foi muito difícil, no começo, as pessoas me aceitarem, porque veio de uma gestão masculina e, de repente, apareceu uma mulher com outros pensamentos,
com vários cursos, com visões diferentes, para comandar uma equipe que era na época, não é mais, praticamente masculina, né? Então, todo esse processo foi muito difícil. Com relação às crianças, né, que na época eram crianças, hoje não mais, hoje são jovens, adultos, cada um cuidando da sua vida, foi também muito complicado, porque eles eram crianças, demandavam muito de mim, e eu trabalhava, educava, estudava, porque nessa época eu também comecei a fazer direito, logo depois fui fazer esse MBA em administração, porque para o que eu estava fazendo era muito importante. Eu não podia jamais pensar ou querer administrar uma empresa em que eu não fosse capacitada para aquilo. Eu não me permitiria. Então, eu fui fazer esse MBA em administração com ênfase em gestão para conseguir implantar na empresa uma forma diferente de gestão, né? E além dessa questão da gestão, tem a parte do que vai para o público, né? Que são os programas, tanto da rádio, tanto comercial, tanto da TV Imperial. Então, foi um processo longo, muito longo, mas graças a Deus a gente conseguiu ao longo do tempo ser referência. Hoje as emissoras são referências. E só depois veio o jornal, que aí a gente fala um pouquinho mais à frente. Mas, assim, foi bem difícil. Não digo que foi fácil, mas foi bem difícil. Enquanto as crianças me demandavam mais e eram menores, né, até ali seus 12 anos, eu procurava. Eu sempre tirei tempo para estar com eles, para almoçar com eles, para jantar ou lanchar antes de ir para a faculdade, para ver a tarefa, para ver se o cabelo estava cortado, se a unha estava cortada, se eles tinham tido um dia proveitoso, cada um nas suas atividades. Eu sempre fui muito presente, apesar de ter uma vida muito corrida profissionalmente. É difícil conciliar, mas eu posso dizer que eu consegui, eduquei os dois muito bem. Não, conseguiu, graças com certeza. a Deus. Eu tava, eu vi. Ela realmente sempre foi uma mãezona. E tu acredita, Rose, que assim, tem algum ponto, assim, um desafio específico que tu enfrentou, algum momento que tu falou assim, cara, acho que agora eu não vou dar conta? Porque imagina tu com faculdade ou MBA, empresa, filhos, casamento. Teve algum momento que tu pensou assim, cara, não vou, assim, é pra tu se identificar em casa, entendeu? Assim, um dia que tu fala assim, não, hoje eu acho que eu não dou conta disso. Ah, claro que aconteceu. Principalmente a aceitação dos nossos colaboradores, né? Como eu falei um pouquinho antes, eu vinha de uma gestão masculina, e aí aparece uma Rose com essa cara de menina, porque as pessoas confundem muito isso, a sua fisionomia com a sua capacidade, né? Não estou dizendo que eu sou nova, mas... Ela é. Mas foi difícil. E em alguns momentos eu pensei em desistir, eu falei, não. Mas quando eu pensava em desistir, eu olhava para mim e dizia assim, não, mas eu consigo. Claro que eu consigo. Eu estou estudando para isso, eu sou capaz. E isso sempre me moveu, sabe? De ter certeza que eu era capaz e que eu ia conseguir. Com um pouco mais de... Aliás, dosando ali, né? Porque além de você passar pelo processo de ser aceita, eu tinha que ser doce, tinha que ser justa e tinha que ter pulso firme. Então, você imagina, você está o tempo inteiro dentro desses três, com esses três focos na mesa, né? Você ser doce, você ter pulso firme e você ser justa. Porque a gente também é comparada nesses aspectos. Muito. Eu tenho um amigo, até se ele estiver vendo esse podcast, um beijo pro Adam. Ele é um grande líder, já foi CEO de várias empresas e ele me ensinou muito. A gente fez um mesmo curso de treinamento comportamental e ele falava muito pra mim. Ele falava, Carol, você tem que ir nas empresas. Eu falava, Adam, fazer o que nas empresas? Ele falou, Carol, as mulheres arrasam nas empresas. E aí uma vez eu fiz uma live com ele e ele falou sobre, quando tu falou doce, né, junto com todas as competências que tu colocou a doçura, é genial, porque é muito comum mulheres que ocupam cargos de liderança naquela transição dela entender o que ela está fazendo ali, ela acabar se masculinizando, né? Uhum. Então, sendo mais ríspida, né? Sendo mais
pulso de Às vezes, de aço, né? às vezes até Se vestir grosseira. grosseira, pronto, se vestir de uma forma mais masculina, porque assim, às vezes a mulher não sabe, né? E na verdade, o que faz as empresas serem tão brilhantes com as mulheres é exatamente isso. É a mulher que ela consegue ser doce, gentil e firme ao mesmo tempo. É esse olhar mais emocional que a mulher tem, porque isso faz as empresas, né, terem diversas, dar abertura para outras pessoas falarem. A gente escuta muito, né, enquanto mulher a gente consegue ter essa visão de escutar colaboradores, de escutar outras visões, de não ser aquela pessoa que é tão amarrada, porque a mulher tem mais essa habilidade. Isso não é uma crítica para os meninos, tá? Mas é uma habilidade que nós mulheres temos, né? Então, as nossas características femininas é que fazem realmente as empresas, né, os grandes grupos serem brilhantes quando comandados por nós. Mas olha, quando é que tu percebeu que tu poderia e tu queria ocupar um cargo de uma posição de liderança? Porque tu sempre foi líder, né, nos teus trabalhos, mesmo que no serviço público à época, tu sempre teve uma posição de liderança. Por mais que não fosse a chefe máxima suprema, tu sempre foi líder, né, de muitas frentes. Mas quando a TV, vamos falar assim, foi jogada no colo dela, né? Foi mais ou menos assim, né? Como é que foi isso pra ti, assim? Como é que tu pensou, dou conta, não dou conta, pego, corro? Pra ti, como é que foi naquele momento ali, aquela decisão? Olha, eu tenho que confessar que eu demorei um pouco para absorver tudo isso, tá? Não foi assim, pega que o filho é teu e assume, não. Eu ponderei muita coisa, eu sabia que ia ser um desafio enorme, e quando eu sempre tive algumas coisas assim na minha vida. Eu não vou fazer nada, como eu falei no começo, mal feito. Então, quando eu decidir falar, eu vou assumir a TV, eu vou me preparar para isso. E a partir desse momento que eu realmente coloquei para mim que eu ia aceitar aquele desafio, eu me preparei muito para poder assumir. Mas, claro, eu acho que todas nós passamos por alguns momentos de falar assim, será que dou conta? É realmente isso que eu quero? Eu acho que isso faz parte, mas isso não pode nos deixar com medo. Muito pelo contrário, eu acho que esse sentimento do desafio é que tem que nos impulsionar, né? E todas as mulheres, porque eu acho que quando você dá a oportunidade, todas as mulheres são capazes. Tanto que na gestão das emissoras, todas as minhas diretoras são mulheres. Eu só tenho um diretor homem. E nada contra os homens, muito pelo contrário. Mas eu acho que as mulheres, quando comandam, como você mesmo disse, a gente tem mais carinho, tem um olhar diferente. E eu li uma frase que é muito interessante. As mulheres comandam para vencer. Homens comandam para não perder. Então, isso eu acho que faz a diferença para as mulheres. Porque tudo que nós fazemos, que a gente se coloca, que a gente se dispõe, a gente quer fazer com excelência. Sendo doce, sendo justa e tendo pulso firme. Mas a gente quer fazer para ser o melhor, não para ser de qualquer jeito. Né? Não para não perder de alguém. Ou não para perder. E os homens não. Os homens, a maioria, claro que isso não é uma regra, nada é regra, né? Em tudo a gente tem exceção. Os homens comandam, lideram, ou fazem para não perder. E quando a gente coloca mais amor, mais cuidado nas nossas decisões, nos nossos enfrentamentos, todos nós somos capazes de tudo. De tudo. Rose, tu falou aqui que hoje a maioria das tuas lideranças, né, os teus cargos de chefia são mulheres e que hoje as empresas, né, o grupo, na verdade, né, ele tem mais colaboradores mulheres hoje do que homens, é isso lá na empresa? É isso. Como é que foi essa transição? São várias perguntas numa só. Como é que foi essa transição? E o que tu acha que é a mulher? Qual é a habilidade? Qual é a competência diferente? O que a gente tem de especial, né, que faz a gente se destacar para chegar nesses cargos de liderança? O que a mulher tem? Qual é o borogodó que a mulher tem, eu falar assim, né?
que tu sentiu, e hoje a empresa, né, tá cada vez melhor, então eu Uhum. acredito que isso também tem responsabilidade, né? Como é que foi essa transição e quais são essas habilidades, competências que tu acha que as mulheres têm que elas arrasam? Eu vou começar pelas habilidades. Eu acho que mulher tem mais determinação, né? Eu acho que quando uma mulher se coloca realmente para fazer algo, ela faz para vencer e para virar referência. E a transição, na realidade, quando eu assumi as emissoras, né, que elas ainda eram separadas, a gente ainda não tinha formado um grupo, eu tive várias mulheres muito competentes ao meu lado, né? Fui fazendo várias mudanças. Cíntia Noleto foi uma pessoa que foi meu braço direito durante muito tempo, uma pessoa super competente. A Laís, que hoje é a diretora executiva, era a pessoa do financeiro, que com as mudanças ela virou diretora financeira, hoje ela é a nossa diretora executiva e que desempenha muito bem esse papel. Na época, Vanderleia era diretora da TV de jornalismo. Eu tirei a Vanderleia da TV, levei para a rádio e hoje a nossa rádio é excelência, né? Tanto no jornalismo quanto na programação musical. Apesar que a programação musical é feita por um homem, né? Que é o Kleber, quem é o nosso diretor. E hoje, a nossa diretora administrativa é a Lídia, que já está com a gente também há um tempo. Ela veio depois desse processo, mas é uma pessoa maravilhosa. Tem a Fabrícia, que cuida hoje do nosso comercial. Hoje, a nossa diretora comercial, mais para vendas, vamos colocar assim, a diretora de vendas, é a Sâmia, que é uma pessoa, assim, Maravilhosa. extremamente capacitada, extremamente querida. É uma pessoa, assim, sem palavras para ela, porque ela consegue agregar tudo que a gente precisa, sabe? É uma pessoa determinada, é uma pessoa doce, é uma pessoa amável. Então, assim, o nosso time, e aí eu tenho que falar da minha diretora do jornal, né, que é a Rosi, que é uma pessoa também maravilhosa, porque nesse processo, Minha chefa. nesse processo, nós lançamos o jornal impresso em 2015. Logo depois, em 2019, como aconteceu no Brasil inteiro, nós paramos de imprimir, né, no Brasil inteiro, acabou a impressão de jornal. E nós resolvemos deixar só o portal. E a gente teve, claro, alguns diretores durante esse processo até chegar na fusão do grupo. E eu falo para você assim com muita sinceridade que depois que a Rosi assumiu, foi assim um salto, né? Um salto de visualizações, de matérias bem elaboradas. A nossa equipe do jornal é toda feminina, então você imagina assim que é todo mundo com muita garra, com muita determinação, elas são maravilhosas. E a diretora de jornalismo da TV, que é a tua chefe Minha direta, chefe também, Leile. também, que é a Leiliane, que também faz tudo com muita competência. Ela é determinada, ela passou a ser diretora, eu não me lembro muito o ano, que eu não sou boa muito de lembrar datas. Mas já tem mais de 10 anos, não tem? Ah, tem mais, muito mais, porque foi quando a Vanderleia saiu, foi para a rádio, isso deve ter uns 13, 14 anos. E você tá lá no dia a dia, ver como ela conduz muito bem. Então, assim, trabalhar com mulheres que gostam do que fazem, que são determinadas e que têm responsabilidade com o resultado do trabalho é muito bom. Eu posso dizer que é o melhor, porque todas nós temos comprometimentos com o resultado do que a gente faz, porque a gente faz para vencer, a gente faz para virar referência, a gente faz para ser melhor. Porque para fazer de qualquer jeito, ninguém faz. Deixa e você mal sabe, feito, né? e deixa mal feito. E você sabe porque você está no dia a dia do grupo, né? Que há 4 meses atrás nós fundimos, estão todos no mesmo prédio, todos participam do dia a dia Já um tem do 4 outro. meses, não, já tem Mas, mais, né? né, Agora o podcast vai lá em dezembro, em 6 meses mais ou menos. Da Mas já tem fusão, muito tempo. não, da fusão tem menos. Da fusão tem uns 4. Foi junho, né? Foi. Foi junho. Junho, julho, É. agora. Pra quem tá Mas, assim, perdido aí no podcast, tem
eu vou fazer aniversário agora de 5 anos. Ah, Já é? tem 5 anos que eu tenho um quadro chamado Papo Íntimo lá no programa Sempre de Bem, na TV Imperial, que é na Verdade. Record. Então já tem 5 anos que eu tô lá falando de saúde íntima, de saúde sexual, né? De todas essas questões íntimas. E tenho uma coluna também chamada Papo Íntimo no portal Roraima em Tempo. Então, por isso que a Rose fala assim, que eu tô lá, cresci, né, dentro da TV numa outra época. Minha mãe trabalhou lá. E realmente, assim, foi incrível a transformação. Aquilo realmente virou uma empresa, virou um negócio, virou algo que, além da credibilidade, é uma empresa sustentável, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem muitos empresários que acabam tendo que tirar do bolso, tirar de um lugar, tirar de outro, para poder manter os seus negócios em pé. Então, vendo, né, depois que tu assumiu as empresas, realmente ali se tornou um negócio extremamente sério, assim, sabe? Eu fico muito, muito feliz mesmo de ver como que a TV, a rádio, né, o jornal se tornaram uma referência em tudo, né? Sim. Hoje nós já éramos referências, cada um no seu quadradinho, vamos colocar assim. E hoje nós somos referência como grupo, né? A rádio está no dia a dia da TV, no dia a dia do online, o online está no dia a dia da rádio, da TV, e elas se comunicam muito bem. E hoje, conseguir a credibilidade que nós temos foi um processo muito demorado e muito difícil, e que muita gente duvidou da nossa capacidade. E eu posso dizer que é uma satisfação pessoal quando eu ouço alguém falar, quando eu vejo como o trabalho é finalizado, do que nós construímos. E você fez parte disso, porque você estava lá, dia a dia. Com muitas mulheres nesse processo, isso que é bem legal. Muitas mulheres. Eu percebo muito que, assim, por estudar um pouquinho de neurociência do comportamento, estudar, né, como é que o nosso cérebro feminino e masculino é muito interessante porque tem habilidade que só a mulher tem. Tipo, a gente consegue fazer algumas coisas ao mesmo tempo com excelência e dedicação. Né, é como se nossos hemisférios cerebrais, o do homem, o direito é o direito, o esquerdo é o esquerdo. O da mulher, o direito e o esquerdo, eles são altamente conectados, eles são muito conectados. E aí, quando uma mulher, ela vai fazer uma coisa, ela consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo, acho que também o comportamento da mulher durante toda essa jornada aí que a gente tem, né, de milhares e milhares e milhares de anos, a gente sempre teve que administrar tudo, né? Então a mulher dá conta disso tudo. É mais difícil para os homens, é mais desafiador para os homens ter esse jogo de cintura de, né, de perceber um colaborador como é que ele tá. A mãe bota o olho na gente. Sabe. Ela sabe tudo. se tu tá triste, se tu tá... E a gente com colaborador é a mesma coisa. Eu, na hora que coloco o olho numa funcionária minha, numa colaboradora, na minha sócia, qualquer pessoa que tá perto, eu falo, opa, a gente lê as pessoas, a gente tem essa habilidade de ler as pessoas, de cuidar das pessoas, né? E a TV também, né? O grupo, na verdade, né? Você teve uma visão muito que eu chamo do salário emocional. Né? Hoje a gente sabe que as mulheres também são responsáveis por esse movimento, porque nós cuidamos, o cuidar da energia feminina, ele é muito presente. Sério, né? E as empresas hoje que têm mulheres na liderança são as empresas que mais investem na saúde emocional, na saúde mental, na saúde física mesmo dos seus colaboradores. E hoje a gente sabe que o salário das pessoas, a gente trabalha por dinheiro, mas a gente tem muito mais garra, muito mais vontade, mais determinação de trabalhar numa empresa onde a gente se sente valorizado enquanto pessoas, né? Sim. É o que a gente realmente chama do salário emocional, de você cuidar do seu colaborador, dele se sentir acolhido, dele se sentir pertencente a isso. E eu acredito muito que a tua gestão dentro do Grupo EJA trouxe isso, né? Ainda mais recente isso ainda ficou maior, né? Eu acho que quando foi estruturando algumas coisas que eram bem importantes, aí isso veio, né? Isso veio no processo, na realidade, Carol, porque quando a gente fez uma análise das emissoras, uma análise do perfil profissional de cada um no seu departamento, eu percebi que, além da estruturação da empresa, né, dessa reestruturação que a gente queria promover, que era a unificação do grupo, nós precisávamos investir no pessoal, no sentimental, porque tinham muitas pessoas que estavam trabalhando só pelo salário, sabe? Aquela coisa de chegar a fazer o que é e ir embora,
e com vários problemas emocionais. Então, essa percepção, esse feeling mesmo de olhar e ver que teu funcionário não está bem, mas não é bem no trabalho, tem algum problema que incomoda, e às vezes não era nem um problema familiar, era um problema pessoal de aceitação, às vezes de olhar para si e ver sua capacidade. Então, quando nós fomos fazer essa reestruturação, que a gente percebeu que precisava investir também no íntimo, para que as pessoas se sentissem também valorizadas. E quantos depoimentos depois, nós fizemos uma série de 5 encontros, né, com palestras motivacionais, com dinâmicas, né, você teve presente em algumas, você inclusive encerrou esse ciclo. E quantos depoimentos, quantos relatos pessoais eram fazer, poxa, chefa, que legal ser enxergado, que legal que vocês olharam com uma visão diferente para mim. Aí o outro, poxa, chefa, depois que você fez isso, todo mundo dá bom dia, né? Ninguém passa aqui mais sem me cumprimentar. Então, são sutilezas, são sentimentos que a gente percebe no outro, que a gente consegue que a gestão seja de excelência, porque a empresa que visa só lucro, ela não lucra, porque tem uma rotatividade muito grande de funcionários. Então, a empresa que investe no pessoal, ela com certeza vai ter muito mais lucro, menos rotatividade do que qualquer uma outra. E a mulher, quando está nesse cargo de gestão, de direção, ela tem essa percepção, porque todas as mulheres, eu digo que todas são capazes, né? Consegue conciliar a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Algumas, claro, ainda se atropelam, mas eu acredito que quando a gente quer, a gente consegue fazer aquela gestão de tempo ali, se organizar, ir no salão. Tem coisa que tem que ser prioridade na sua vida. Tipo, fazer unha para mim é fundamental. Fazer unha para mim é como se estivesse lavando a minha alma. Eu brinco com a moça que faz minha unha que ela não sabe a terapia que é quando eu estou fazendo unha. Então, tipo assim, tem coisa que a gente não pode deixar para trás e nem colocar de lado. Primeiro tem que ser a gente, mas com a sabedoria de equacionar esse tempo para que tudo corra bem. E foi muito legal. Eu olho hoje para o grupo e é um sentimento de emoção, sabe? De não de dever cumprido que acabou. A gente todo dia tem a possibilidade de crescer, de evoluir, de fazer mais e melhor. Mas quando eu olho tudo que nós conquistamos ao longo desses 13, 14 anos, é uma emoção, uma satisfação muito grande. E aí, quando estava falando, né, dessa parte da mulher se priorizar, da mulher dar o jeitinho dela, né, a gente realmente tem essa capacidade, né? Eu acredito, eu quero depois que tu conte aí uns perrengues que tu já passou, quanto a gente se desdobra para conciliar. Eu falo assim que é possível, todas nós podemos, é mais desafiador. Quando alguém fala assim, mas ter filho, eu consigo trabalhar. Na verdade, eu acho que eu me tornei muito melhor profissionalmente depois que os meus filhos nasceram, porque a gente tem uma responsabilidade maior. Eu amadureci muito. Então, quando tu estava falando isso, eu estava lembrando, né, que hoje, para estar aqui, né, pontualmente, aí é semana de prova do Henrique, João Pedro tinha tarefa. Então, enquanto os meninos chegavam, eu já fui fazer revisão de prova, imprimir, aí pedi para alguém vir dirigindo para mim, trouxe eles no carro. E aí fui fazendo revisão de prova, já trouxe eles para cá, intervalo de podcast, para estudar para a prova, né? Então, assim, a gente consegue se organizar para fazer. Sim. É uma questão de querer. E a parte de você se cuidar no meio do caminho, ela fica aí. Carol, é porque você falou isso e me fez lembrar de uma coisa muito engraçada. André Felipe estava em época de prova, ele estudava no Anjo da Guarda. Né? Foi quando colocaram o primeiro ano, então era época de prova. E era um dia super corrido, porque eu também tinha prova na faculdade, tinha ficado uma madrugada estudando. E aí eu fui para casa, e aí enquanto eu tomava banho, eu fixei os papéis que eu tinha que fazer pergunta para ele.
segurado por um vidro de perfume encostado assim na pia, porque eu tinha que ler, tinha que ter condições de ler, então eu colocava o rosto fora do box, aí fazia pergunta, ele sentado na cama para me responder. Então, a gente se vira, sabe? Nunca mais tinha lembrado disso, você me fez lembrar disso agora. Certeza que tu A gente tem se várias vira. memórias dessas. Tenho várias. Porque a gente faz isso mesmo. Várias. Ixi, a gente passa Eu muito tomando perrengue. banho, correndo para ir para a faculdade, mas eu tinha que passar com ele também, porque ele ia ter prova. Então, enquanto eu tomava banho, eu perguntava. E é assim. As mulheres que são mães, eu sempre costumo dizer que a gente realmente tem uma habilidade de se desdobrar muito. Impressionante. Né? Muito. Eu lembro que eu tive o Henrique, aí eu falei, gente, eu vou surtar, né? Não consigo mais trabalhar. Quando eu tive o segundo filho, eu falei, como é que vai ficar minha vida agora? Eu não sei se foi assim contigo com a Maria, mas parece que no primeiro filho eu ficava mais engessada. Quando o João Pedro nasceu, foi como se ele tivesse me libertado. Eu falei, olha, eu não dou conta de tudo o tempo inteiro. Sim. Não vai dar, né? Não vou me permitir mais ser essa mãe perfeita que se cobra, que tem que fazer tudo. A mega profissional, a mega esposa, a mega dona de casa. Eu comecei a me permitir a deixar algumas coisas. Olha, eu trabalho com prioridade. Qual que é a prioridade hoje? Né? Nesse momento da minha vida, nessa semana, isso. Então, as outras coisas vão ficar penduradinhas, né? E as mulheres fazem muito essa pergunta. Quando vê uma mulher como você, como vê uma mulher às vezes como eu, né? Acham que sabem da nossa vida e falam assim, como é que você dá conta de tudo? A gente dá conta de tudo? A gente não dá, né? Não, a gente não dá conta de tudo. Não com perfeição, em todas as áreas perfeitas não vai rolar, né? Não, mas a gente procura fazer o melhor que a gente pode. Sempre. Sempre. Eu acredito que todas as mulheres. Nenhuma, né, vivendo uma vida como a gente, hoje, claro que é muito mais tranquilo, mas quando as crianças têm são mais dependentes e demandam pra gente muita coisa, é um tumulto, mas a gente consegue, não tudo, mas a gente consegue. Aquela prioridade do filho, de atender uma reunião, de estar presente nos momentos que são para eles importantes. Eu nunca deixei de estar numa reunião, nem num momento que era importante, de uma apresentação. Meus filhos sempre foram minha prioridade. E a gente vai conciliando para dar conta. Antes das posições que tu ocupa hoje, né? Tanto na Blue quanto no Grupo EJA, tu teve chefes, né? Hoje tu é chefe master, mas tu teve chefes. Tive. E eu sempre lembro, né, na jornada, desde que eu te conheci, que tu realmente nunca deixava de ir nas apresentações das crianças, das reuniões de escola. Era tranquilo? Porque, assim, a Rosa, para mim, é um exemplo de posicionamento. Ela consegue se posicionar e dizer assim, olha, isso aqui é importante, não é por isso que eu tô deixando o resto das coisas, entendeu? Mas era tranquilo pra ti? Como é que era isso de ter um chefe e dizer assim, olha, são 10 da manhã de uma quarta-feira, mas não vai rolar, de eu estar aqui. Era tranquilo, porque na minha cabeça, eu sempre consegui separar a minha família das minhas obrigações. E os meus filhos, como eu sou muito apaixonada por todos os dois, então eu fazia questão de estar presente na vida deles. Hoje, os dois não moram comigo, os dois estudam fora. André tem 27, Maria tem 22. Mas é assim, de manhã, bom dia. Durante o dia nós nos falamos e à noite, todos os dias, nós nos falamos por vídeo. Todos os dias, não tem esse negócio de, vou passar uma semana. Não. Todos os dias nós nos falamos. E eu sempre fui assim. Eu sempre me dediquei muito aos meus filhos, sabe? Vem tanta coisa na cabeça, tanta lembrança, assim, que até me emociono, porque quando a gente tem filho pequeno, a gente vai levando, né? E às vezes você não vivencia aquele momento, né? Você só estar presente. Quando passa, você lembra com emoção. E você tá me fazendo lembrar de tanta coisa dos meninos, muito que bom, legal. Compartilha com a gente, que eu sempre assim, eu adoro as histórias da Maria Luísa e do André e da Rosa. Maria Luísa tem muitas histórias. Maria Luísa sempre foi muito precoce. Maria Luísa, eu digo que Maria Luísa nasceu para ser uma mulher do mundo, independente. Sempre foi, desde pequena, várias vezes. Eu trazia Maria Luísa tinha uns 7, 8 anos. Trazia Maria Luísa, olhava para o espelho e dizia, me abaixava para ela perceber a diferença, né? Você tá vendo que você é criança? Você é criança. Esse comportamento você ainda não pode ter. Graças a Deus, meus filhos são maravilhosos. Eu nunca tive problema com nenhum. André sempre foi mais calmo, Maria sempre foi mais agitada, mas muito responsável, todos dois.
muito dedicados, muito amorosos, graças a Deus. Eu posso dizer assim que eu fui muito abençoada por Deus. Sempre digo que meus filhos são bênção, porque eu sou muito abençoada com a vida deles. Mas Maria Luísa, assim, ela foi a que tem mais historinhas, porque ela sempre foi muito precoce. Acho que é o Sempre segundo gostei- filho, ele sempre nasce São. diferenciado. Só que São. se ele nascesse primeiro, o segundo não vinha, entendeu? É. Então sempre é assim, É, né? o Lá em segundo. casa é assim, o mais velho é um lorde, né? É. Um dia desse eu tava falando que ele era um lorde super calmo, ele passa na pracinha com um pau pra correr atrás do menino. aí olharam pra mim, ele não era o calmo? Eu falei, gente, calma, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma Mas aí coisa? o menino tinha batido no João Pedro, aí ele pegou e foi defender Foi o irmão, defender o né? irmão. Mas Mas primeiro o João, filho ele é mais assim. espoleta. É. Mas quando tu fala da Maria, e a minha primeira pretensão de convidar a Rose foi para falar sobre a educação que ela deu para Maria Luísa, porque eu sempre vi que tu, apesar de educar, ser pulso firme, tu sempre deixou a Maria Luísa ser ela, Sim. né? Tu sempre respeitou a Sempre. identidade dela, porque a Maria Luísa é uma mulher forte. Ela é pequenininha, magrinha, toda delicada, mas ela é uma mulher muito forte, e desde criança eu via isso. E aí, hoje, sendo mãe hoje, né, eu percebo muito, e eu converso isso muito com várias amigas minhas, o quanto a nossa educação antigamente, ela era mais repressora, né? Sim. Então, a gente não tinha tanta liberdade de se expressar, de falar, né, de se posicionar. A criança, ela era calada, não existia muito, né? A criança não tinha voz. E eu percebi que a Maria tinha, né? Tinha, E sempre hoje ela é teve. uma super profissional, É. bem jovem, né? Ela se destaca, né? A gente se diverte. Aí a Maria está fazendo aula disso, daquilo, está negociando, ela é toda, né? Então acredita que as mulheres hoje, se a gente criar nossas filhas com respeito, mas dando mais essa forma que tu fez com a Maria, um pouco da minha mãe fez comigo também. Eu não sei como é que foi a tua educação, como é que foram os teus pais, queria até que tu falasse um pouquinho sobre isso, mas como é importante a gente ser respeitada e validada enquanto crianças, deixar a nossa voz sair com as regras que têm que ser dadas, né? Claro. Mas como isso pode construir uma mulher líder realmente? A minha educação foi muito diferente da sua educação e da educação dos meus filhos. Eu sou de uma época, não que seja velha, eu não sou. Mas a educação que os meus pais me deram foram uma educação mais repressora. Eu vou contar uma coisa que as pessoas vão rir, mas é verdade. Quando eu tinha 18 anos, eu já estava indo para a faculdade, já tinha passado no concurso 18, 19 anos, mas o meu pai não me deixava sair com o namorado. Para ele era inconcebível. Aí um dia, numa briga, numa discussão em casa, porque eu falei, não, gente, eu tenho responsabilidade para fazer faculdade, eu tenho responsabilidade para trabalhar e eu não posso sair. Agora eu vou sair e não vou mais avisar. Não vou mais pedir, só vou avisar. E foi uma crise em casa. Imagina, uma menina de 19 anos enfrentando os pais. Isso há Então eles 30 anos te atrás. educaram bem ali na... Bem, assim, eu tinha que ter a minha independência financeira. Eles sempre incentivaram a ser uma mulher independente, mas quando vinha para esse lado de namoro, de conversa mesmo sobre como era a vida pessoal, nunca teve. Nunca teve. Minha mãe nunca conversou. E eu com os meus filhos, foi um processo, porque você tem que passar para eles o que você aprendeu, claro, como é que eu posso dizer? Com todos os desafios que eu enfrentei na época para ter um pouco de liberdade, mas eu tinha que passar para eles que, mesmo com todas essas regras, eu era amiga e que eu queria estar presente na vida deles. E André sempre foi muito mais quieto, sempre foi mais na dele, mas nós sempre tivemos uma relação boa. Claro que, como todo relacionamento de pai e filho, teve discussões, teve brigas, mas, de um modo geral, ele sempre foi muito mais tranquilo. Maria Luísa, não. Maria Luísa sempre foi muito mais determinada, questionadora, nada a impedia. Se ela quisesse, por exemplo, se ela com uns 15, 16 anos, se ela quisesse comer um bolo, ela pegava, fazia. Aí eu chegava em casa, estava lá o bolo pronto. Quando ela decidiu que do nono ano para o primeiro, que ela queria fazer high school,
Ela foi atrás da escola, ela já chegou para mim com tudo pronto, sabe? Ela nada nunca foi empecilho para ela não conseguir o que ela queria, ou ter as informações para tomar as decisões dela. Ela sempre correu atrás, ela sempre foi determinada, sempre. Nada impedia que ela conquistasse ou que deixasse ela num cantinho e falasse assim, não, você não vai fazer isso. Eu vou fazer porque é aquilo que eu quero. Claro, respeitando regras. Eu me lembro que teve uma época, né, em Brasília, ela com uns 15 anos, que as meninas todas saíam de shortinho. Iam para um almoço de short. Iam para um lanche de short. Queriam sair à noite de short. Aí um dia eu falei, Maria, não dá. Cada lugar tem a sua vestimenta. Você vai sair para jantar com a sua família, você vai trocar de roupa. Ela, não vou. Falei, então você vai ficar. Você não vai sair dessa forma. Porque cada lugar tem a sua vestimenta. dress code, né? Exatamente. E ela não foi. Ela não foi, ela ficou. Porque ela não queria ir de outra forma. E a nossa comunicação sempre foi muito essa. A gente sempre conversou muito. Ela sempre foi muito direta, e eu também, né? Porque o fruto não cai longe do pé. É difícil até, porque ela brinca comigo, dizendo assim, mãe, eu não quero ter filho. Já imaginou se nasce igual a mim, com a minha personalidade? Aí eu digo, já pensou, Maria Luísa? Com o João Pedro. Eu olho pro João Pedro e falo, gente, por que eu me estresso? Porque mini eu. E aí ela disse depois, mãe, nós somos iguais, é o mesmo temperamento. E o Romero ainda brinca, né, que nós somos iguais. Ela é digital e eu sou analógica. Adorei essa comparação. Mas sabe que eu acredito que a Maria Luísa é assim, por exemplo, realmente. Né? Eu nunca, por ignorância, por realmente não saber o que estava falando, quando alguém falava de feminismo, falava, isso é besteira. Porque eu achava que feminismo, direito das mulheres, era a mulher andar sem absorvente, com os cabelos subacudos, entendeu? Com os cabelos aqui no sovaco. Eu falava, esse pessoal aí é meio estranho. Uhum. E eu nunca tinha parado realmente, né, para falar sobre feminismo, para perceber. E aí um dia eu fui olhar e falei, por que eu nunca dei importância para isso? Porque eu cresci numa casa, tu conhece minha mãe, muita gente conhece minha mãe, em que a minha mãe sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Minha mãe hoje tem 70 anos, mas a minha mãe nunca foi dependente financeiramente de ninguém, ela nunca foi só dona de casa, ela sempre teve posições também de destaque, de liderança. Eu nunca vi minha mãe falar assim, eu não posso porque eu sou mulher, isso aqui não é coisa de mulher. Nunca vi meu pai desrespeitar minha mãe dessa forma, desmerecer, nunca vi os chefes da minha mãe ou as pessoas com que ela trabalhava passarem por essas situações. Então aquilo ali para mim não tinha relevância, porque eu falava, gente, aonde que as mulheres passam por isso? E aí, depois que eu fui ver o que era o mundo real, que eu fui ver que era diferente, eu falei, bom, eu não vivi, porque minha mãe, né, sempre foi muito forte, mas existem, né, essas situações. Teve alguma situação na tua vida que tu falou, assim, profissional principalmente, que por ser mulher, tu falou, se eu fosse homem, ou pensou assim, né, se eu fosse homem, isso talvez não tivesse acontecido? Nossa, Carol, vários. Vou te falar 2 exemplos que para mim foram assim terríveis, porque eu tenho certeza que se fosse homem não teria acontecido. E nesse intervalo, eu não sei te dizer há quanto tempo, mas eu cheguei na técnica e, claro, você não vai conseguir entender do parafuso que está ligado na mesa de som, de áudio, que mexe naquilo ali. Um exemplo, tá? Aí eu cheguei e falei, mas por que está dessa forma, se o áudio não está bom? Aí a pessoa que me respondeu disse assim, mas você não sabe disso? Aí eu falei, não. Eu não sou para entender da mesa de áudio. Aí eu pensei, poxa, se fosse um homem ele não teria falado dessa forma, né? Mas é de olhar e achar e te subestimar na realidade, porque, claro, que eu não vou entender de como foi montado esse microfone, né? Nem é a tua área, né? Nem é a minha área. Vai ter um técnico específico para isso, para poder colocar pra gente a forma que foi feito, como tem que ser manipulado. E outra, foi agora há pouco, na reforma das emissoras,
Um engenheiro olhou para mim e falou assim, mas a senhora não sabe disso? E aí eu olhei para ele e falei, sei, vem cá que eu vou lhe explicar. Porque essa área é muito masculinizada. Claro que a gente tem excelentes engenheiras, tem mulheres trabalhando como mestre de obra, como pedreiro, mas é um nicho muito masculinizado. E quando ele chegou para falar comigo que eu queria uma mudança determinada, ele falou assim, mas a senhora não entende isso? Eu falei, entendo. E fui explicar para ele, ele ficou calado. Então, se fosse homem, jamais ele falaria comigo. Apenas acatado a ordem. Acatado a ordem. Não questionado. Exatamente. Eu tenho uma conhecida que os pais dela, acho que tu deve até conhecer, ela é amiga da Mariana, do Rodrigo. Ela gerenciava na época a empresa do pai, que era de caminhões, Uhum. né? E aí ela falou que várias vezes ela passou por situações assim, porque ela ia dar uma orientação, né? Uhum. Enfim, dar um direcionamento para algum colaborador da empresa. E sempre olhavam para ela de cima a baixo, falavam assim, a senhora não sabe nem trocar um pneu, a senhora não entende o que de caminhão, né? Então, coisas que provavelmente se fosse um homem dando uma ordem... Com assim, certeza não seria o senhor questionado. tá mandando, eu faço, né? Uhum. Então, a gente passa realmente por isso, Passa, né? passa. Na nossa jornada. Rose, para além ali do Grupo EJA, para além da Blue Solutions, tu sempre foi uma pessoa envolvida com políticas públicas, apesar de nunca ter, né, tido um cargo público de eleição, né, vamos dizer assim, uma candidatura. Mas desde que tu começou lá no teu concurso, né, sempre foi um concurso lá no governo do Distrito Federal, Isso. sempre transitou aí assistente parlamentar, e mesmo na direção do Grupo EJA e mesmo na Blue, tu ainda concilia tudo isso com a FUG, né, que é a Fundação Ulisses Guimarães, e através da FUG eu sei que tu faz um trabalho também incentivando, capacitando mulheres. Conta um pouquinho pra gente do que é a FUG, como é que é o teu trabalho que tu desempenha lá, especialmente ajudando mulheres a se capacitarem para se tornarem líderes. Bom, a FUG é uma fundação do partido, né, a Fundação Ulisses Guimarães. É uma fundação que, além de promover capacitação pessoal, ela capacita profissionalmente também, tá? Líderes, o cidadão comum que tem vontade ou quer se profissionalizar, pode procurar a FUG. Inclusive, vou fazer um merchan aqui agora. Pode fazer. A FUG tem um curso, tem vários cursos, né? Todos os cursos são ótimos, mas tem um curso voltado para a mulher que se chama Mulheres em Movimento. E é um curso que visa desenvolver a capacidade das mulheres de enxergar a sua capacidade pessoal, Suas né? potencialidades, Suas né? potencialidades. E explicar também todas as formas de agressão que as mulheres sofrem. Porque, às vezes, nem nós temos consciência de todos os tipos de agressão que as mulheres sofrem, né? Então, é um curso muito legal, um curso rapidinho, um curso muito legal, que tem um mote muito bom. E tem algo que eu gosto muito nesse curso, que diz o seguinte, em vários momentos do curso, mova-se, mulheres, movam-se. E isso é muito importante. As mulheres terem a consciência que podem ser protagonistas da sua história. Mas isso só acontece se a gente se mover. E só se move, né, procurando conhecimento, estudando, indo para o enfrentamento. Porque sem isso, a gente não consegue. A gente né? tem que fazer a nossa parte também, Tem que fazer a nossa parte também, que é muito importante, que às vezes a gente sempre espera que outras mulheres façam. E não é assim. Se a gente não der o primeiro passo para ajudar quem está do nosso lado, ou seja, a mulher que está do nosso lado, a gente não vai conseguir. E a gente não consegue mudar o mundo. São com pequenos passos, com várias mulheres reunidas, que a gente vai conseguir mudar. Olha o tanto que avançamos ao longo do tempo. Você falou da pesquisa. Hoje, somente 38% das mulheres são CEO de grandes empresas no Brasil. Então, isso também passa por nós. Quando eu promovo um curso dentro do nosso grupo, para que as pessoas tenham mais conhecimento, para que as mulheres possam se colocar, também é uma forma. Então, a FUG tem um trabalho muito importante nesse processo. Antes da pandemia, nós trabalhávamos mais presencialmente. Nós temos vários colaboradores que iam para os municípios, que
promoviam encontros. E é tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Tudo gratuito, gente. Tudo Isso gratuito. é muito importante. Só que quando veio a pandemia, nós ficamos impossibilitados de reunir muita gente. Todo mundo tem noção do que foi a pandemia nas nossas vidas. E a partir de lá, a gente deu mais, como é que eu posso dizer? Deu mais preferência para os cursos online. Então, praticamente todos os meses, nós temos 2, 3 cursos abertos. E são cursos ótimos, que dá para fazer ali no intervalo do almoço, antes de dormir, escutar 40 minutos, aí escuta 40 minutos no outro dia. Então, em uma semana, você consegue fazer vários cursos. E são cursos que te colocam numa situação de enfrentar a sua realidade e promover mudanças no meio em que você vive. Porque não é só um curso que vai te deixar ali, eu conheci o A mais B que vai dar B. Não. Eu chamo de obesidade mental, a pessoa só acumula conhecimento. Não. Ele te coloca numa situação de conhecimento e que você pode mudar o meio em que você vive, seja o seu bairro, seja o grupo que você está inserido. Então, a FUG tem um trabalho muito legal, além de ser gratuito e além de você poder fazer nos horários que te convém. O online é maravilhoso porque dá a oportunidade de muito mais pessoas fazerem com flexibilidade de tempo, né? Exatamente. É exatamente aquilo de não ter desculpas, né? Exatamente. Que é uma coisa que é comum do ser humano, não é só das mulheres. A gente fica contando, eu sempre falo isso, né? A gente fica contando historinhas pra gente, né? Eu não posso ser mulher, eu não posso ser isso, eu não posso porque eu sou mulher, eu não posso porque eu não conheço, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Então hoje a gente tem muitas coisas e a FUG eu acho muito legal, porque eu sigo a página da FUG, eu vejo, vai ter curso de oratória, vai ter curso de comunicação, vai ter curso de não sei o que, tem vários cursos. Eu falo, cara, que coisa interessante, gratuito. E é isso mesmo, a gente colocar as mulheres em movimento para que elas possam crescer, né? Crescer no meio em que está inserida, porque às vezes as mulheres pensam assim, mas eu tinha que estar ali, eu tinha que ser parlamentar, ou eu tinha que ser CEO. Não, no lugar que você está, você pode fazer a diferença. A gente faz todos os dias a diferença. Exatamente, é um crescimento que é contínuo, né? É um processo que você desenvolve na sua vida, que se você quiser, o meio que você está inserido vai ser diferente. Você não precisa ser algo ou ter algo. Basta querer. É o clichê que é mais verdade, né, do mundo. A mudança que a gente quer ver no mundo tem que começar pela gente. Exatamente. Isso daí não tem jeito, né? Exatamente. Assumir nossa parcela de responsabilidade, parar de dar desculpa. Porque todo mundo quer ser uma Rose, todo mundo quer ser uma Michelle Obama, mas calçar o sapatinho... Caminhar, fazer a trajetória e suportar tudo que tem no meio desse processo, né? Como vamos falar mais uma vez aqui do Thales Ribeiro, da postagem dele, na verdade, né? Thales não sei o que lá, do G4, que ele falou que ser CEO era muito casca grossa, tinha que ter muito casco, né? Como se a gente não pudesse suportar isso. Exatamente. Mas, na verdade, eu acredito que a gente pode ir melhorando. A nossa sensibilidade é muito maior. A nossa visão de mundo e de acolhimento é muito maior. Muito a gente maior. Aguenta a porrada. Já chorou no trabalho, Rose? Já aconteceu uma situação assim de tu... O maior pânico da mulher... Ai, meu Deus, vão brigar, eu vou chorar. E é super normal, né? Eu falo, esses dias um amigo meu falou assim... Ele falou que tava triste, né? E ele já é um mais senhor, assim. Eu falei, olha, por que tu não vai pra casa e chora? Ele falou assim, você tá doido, cara? Homem não chora. Assim, por isso que homem se mata mais do que mulher. Com certeza. Porque homem não se permite sentir. E aí é o maior pânico das mulheres, eu não posso demonstrar emoção no trabalho. Já chorou, assim, alguma vez falou assim, não aguentou e chorou por força de ódio? Sim, eu não sou emocionada. Sim, mas eu sou uma pessoa muito emotiva. E algumas coisas me fazem ficar muito emocionadas. E várias vezes, não foi só uma vez. Ou com um relato de um colaborador... ou às vezes de raiva, sim, claro, acontece. Às vezes algo não vai como você quer, porque nem tudo no mundo acontece como você quer. E às vezes você tá num dia ali mais de baixa, vai chorar, não tem problema. Você vai pra sua sala, chora e volta plena. Né? É isso, quando a gente se sentir sobrecarregada, a gente para e descansa, a gente não desiste, hein, mulherada? Exatamente, não desiste. É sobre isso, e o pessoal fala muito de oscilação hormonal também de mulher, né, e hoje as pesquisas mostram que os homens têm tanto oscilação hormonal quanto nós. Quanto as mulheres, exatamente. Isso é uma coisa muito legal.
Rose, queria conversar contigo aqui muito tempo, mas vamos caminhando aqui para a gente Vamos. deixar as nossas considerações finais. Vamos lá. Né? O que tu acredita hoje que, na tua visão de mundo, seja com a FUG, seja com as empresas que tu lidera, como é que a gente pode criar mais espaços de liderança para as mulheres dentro das empresas e incentivar uma cultura mais igualitária, menos, né, como você falou, 38%, 30 e poucos por cento das empresas hoje somente têm lideranças femininas. Se a gente for olhar nossa Câmara Federal, nosso Senado, né, as nossas cadeiras realmente tem poucas mulheres. O que você hoje acredita que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Eu acho que a oportunidade, nós que temos um papel de comando, podemos dar mais oportunidade para que as mulheres tenham condições, primeiro, de se profissionalizarem, de se capacitarem para aquilo que elas fazem ou para aquilo que elas têm vontade, rede de apoio, formar grupos mesmo de conversa, sabe, de desenvolvimento. Eu acho que essa oportunidade dada para a mulher no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo no mundo, no meio que você convive, faz toda a diferença para a nossa vida, né? E quando a gente tem essa oportunidade de fazer e de facilitar esse engajamento, essa profissionalização da mulher, é muito importante. Eu acho que isso faz com que as mulheres se coloquem mais, tenham mais vontade de ser melhor e de fazer melhor. Isso é muito bom. E uma pergunta que não está no script, vou fazer agora, né? Mas tuas competências, tuas habilidades, o teu know-how para fazer o que tu faz, isso daí já está mais do que comprovado, né? Mas para aquela mulher que hoje, e tu foi escolhida muito por isso, né? Que quer ser uma Rose da vida, quer, sabe, ocupar um cargo de liderança e tem muito medo de não continuar feminina, de não conseguir conciliar isso com o seu casamento, com a sua maternidade. O que tu diria para essa mulher? Primeiro, não desista. Em momento nenhum, é o que a gente falou agora, você pode chorar, pode pensar em desistir, porque todos nós oscilamos, mas não desista. Siga em frente. Todos nós somos capazes, todas nós temos capacidade. Às vezes, estudar um pouquinho, fazer um curso diferente, ter vontade, mas desistir nunca. Impossível, hipótese nenhuma, impossível desistir. Não precisa desistir da vida pessoal, nem abrir mão, né? Isso para poder estar numa posição. De jeito nenhum. Primeiro porque a nossa vida pessoal vai existir de qualquer forma. O trabalho vem acrescentar. E se você consegue, com sabedoria, juntar isso, unir, é melhor. Claro que não vai ser bonito o tempo inteiro, não vai ser formado, assim, como a gente gostaria que fosse. Vai ter momentos de altos e baixos, vão ter momentos que a gente fica com raiva, mas a gente não pode desistir. E a gente consegue, basta ter vontade. Super possível, né? Isso é genial. Eu tenho visto muito hoje um movimento, né, que diz que o feminismo é ruim, que as mulheres hoje estão invertendo os papéis com os homens, né? E o feminismo, ele nunca foi sobre a gente ser melhor do que um homem, né? Isso não tem nada a ver. A gente quer poder ser, poder exercer, poder contribuir, transbordar no mundo, né? Com as nossas capacidades, nossas potencialidades, tudo que a gente tem para levar, né? Aí para esse mundo cada vez mais. E hoje, além desse movimento, tem muita gente dizendo que... Por isso que eu queria muito que tu viesse, porque as pessoas falam muito, mas você não vai conseguir. A melhor potencialidade da mulher é cuidando dos filhos, é cuidando da casa. E eu sou uma prova viva disso, né? A Rose é uma prova viva. E quantas mulheres a gente tem, né? Aí que podem comprovar que a gente consegue conciliar tudo. A gente não precisa abrir mão de... A gente não vai ser uma mãe pior. E é o que a gente tem que deixar de exemplo. Eu respeito muito as mulheres que optam por não trabalhar quando ela não quer.
Agora, dizer que ela não vai trabalhar porque ela não vai ser O feminina, papel fundamental é cuidar porque dos ela vai filhos, deixar o não é? marido conquistar o mundo e ela vai ficar ali, né? Eu acho isso que a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer pra gente não cair nessa cilada. Exatamente. Porque não é que a gente, sabe, precise. Talvez até se seu marido seja provedor, né? Eu não sei você que tá me ouvindo aí, se você é casado ou não, mas se seu marido é provedor, não é uma questão de pode ou não pode. Mas a gente ter nossa liberdade financeira, que foi o que o teu pai e a tua mãe sempre te incentivaram, a Sim. minha mãe. A gente ter nossa autonomia nos dá liberdade de ser quem somos, quem Exatamente. quisermos ser, né? E de sairmos de situações que não cabem pra gente, né? Exatamente. Eu sou ativista realmente no enfrentamento da violência contra as mulheres Sim. e, para mim, a autonomia financeira, ela é extremamente importante. Então, eu fico, assim, feliz de ver que a maioria dos teus colaboradores, né, das tuas colaboradoras são femininas, são mães de família, a grande maioria, né? Que tem a FUG aí, ó, vai, entra a Fundação Ulisses Guimarães, bota no Google que tu vai ter acesso a um monte de curso. Então, a gente realmente pode chegar em outros lugares. Eu acredito realmente que a gente precisa olhar para isso e ocupar nossas cadeiras. Quando a gente olha uma mulher como a Rose, a Michelle Obama, tantas mulheres fortes aí que tem, né, no nosso país, no mundo de referência, a gente se enxerga, a gente fala assim, cara, eu também posso chegar lá. Michelle Obama para mim é top, né? Ela foi Também mãe, gosto muito dela. né? Ela conseguiu fazer tudo aquilo, trabalhar e ela é brilhante. Então, Oprah, tantas referências, outras, tantas é verdade. coisas. Então, a gente tem muito para transbordar no mundo. De salto alto, mesmo que estejamos de tênis, inclusive. Exatamente. Né? Mas Eu muito acho bom. que respeitar as escolhas é muito importante. Porque você tem as suas escolhas, eu tenho as minhas. Você não é desmerecedora porque você optou por cuidar ou por, de repente, trabalhar meio período para se dedicar a outra coisa. Às vezes a gente não tem um filho, mas a gente quer se dedicar a outra coisa. Então, é importante respeitar as escolhas, sendo de um homem ou sendo de uma mulher. Porque um homem é super respeitado quando ele trabalha a partir das 10 da manhã, faz academia às 8. E, às vezes, se for uma mulher, ela se cobra. Ela se cobra por não estar ali, por não estar mais cedo no trabalho. Então, respeitar as escolhas. Porque nós podemos ser quem quisermos ser, respeitando as nossas escolhas. Eu escolhi trabalhar fora, eu escolhi ser boa, ser excelente naquilo que eu faço, que é administrar, que é gerir, que é propor novas ideias. Então, eu tenho que ser respeitada nas minhas escolhas, independente do sexo, ser masculino, ser feminino. E todas as mulheres devem ser respeitadas, independente do que fazem. Escolher e assumir as escolhas é muito importante, né? Isso é muito bom. Agora, para encerrar, assim, né? Rose tem um marido maravilhoso, gato. Eu falo que eu vou ficar elogiando ele só pra ela. Ela não briga porque sou eu, viu? Você não pode fazer isso, Eu não. sou ciumentíssima. Ela é mesmo. Ela é muito. Mas tu trabalha junto com o Romero, O tempo inteiro. né? Como é que tu concilia manter o relacionamento amoroso, porque vocês são super conectados, né? Como é que fica o casamento, mesmo trabalhando junto e mesmo tu trabalhando pra caramba? Como é que tu faz esse samba aí? Teve uma época que foi difícil, sabe? Porque você trabalha o dia inteiro, ele é muito companheiro, ele sempre está muito presente nas minhas decisões, eu estou sempre muito presente nas decisões dele. Mas quando a gente chegava em casa, a gente continuava falando do trabalho. E resolvia isso, e resolvia aquilo, não sei o que. Aí um dia eu parei e falei, epa, peraí, não dá. Em casa, quando a gente passa para dentro do nosso quarto, é a nossa vida pessoal, é a nossa vida conjugal. Então, trabalho não, a gente fala de família, fala dos filhos, liga para um, liga para o outro, porque são muitos, né? Quando junta, então você liga para um, pergunta como foi o dia, liga para o outro, conversa, brinca, enfim. Fora dali, nós somos colegas de trabalho, ele respeita as minhas decisões, eu respeito as decisões dele. Claro que nem sempre o que eu acho melhor é o que ele acha melhor. Nem sempre a decisão que ele toma eu concordo plenamente, nem sempre ele vai concordar plenamente. Mas a gente se respeita muito. Ele respeita tudo aquilo que eu determino, vamos dizer, no meu campo de atuação, e eu respeito
tudo que ele determina no campo de atuação dele. Então, isso faz com que a gente esteja apaixonado o tempo inteiro, porque quando você trabalha junto, que não existe respeito, aquela, não tem como não levar pra casa, aquela né? confusãozinha ali do trabalho, você leva para casa, aí gera um mal-estar e fica um de bico, outro de bico. Sim, a gente tem várias histórias, inclusive a gente vinha falando uma no carro, que eu não posso falar aqui, porque envolve muita gente, mas assim, nós dois, nós somos muito companheiros, todo mundo percebe isso, porque onde ele tá, eu tô, onde eu estou, ele está. Mas a gente se respeita muito. Eu acho que esse respeito profissional é o que mantém, assim, a paixão, sabe? É olhar para o outro e sentir orgulho, sabe? Olhar para o outro e dizer assim, poxa, que legal que você tomou essa decisão, sabe? O Romero é uma pessoa incapaz de recriminar. Quem conhece ele de perto sabe o tanto que ele é amável, que ele é querido e que ele sempre tem uma palavra para te acalentar. É sempre uma palavra de crescimento, sempre, 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 sempre. Você jamais vai ver o Romero falando de alguém ou falando algo que não seja para o seu crescimento. Ele se cala, mas ele jamais abre a boca para fazer um Sabe? comentário Então, negativo. ele quer sempre melhorar, ele quer sempre te impulsionar, sabe? Então, a gente é muito, 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 muito companheiro nesse sentido. É difícil alguém ver o Romero num lugar que eu não esteja. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas vocês só andam juntos. A gente, não é o costume, mas a vontade de estar perto, né? Na Blue, eu fico no primeiro andar, ele fica no térreo, mas de vez em quando ele vai lá na minha sala, me dá um beijo, volta. Aqui a nossa sala é colada, então de repente eu abro a porta, vou lá, me intrometo na reunião, volto, ele também vem, conversa, porque ele recebe muita gente, eu também recebo muita gente. Então, ele vem, às vezes, entra no meio da reunião, brinca com as pessoas, vem me dá um beijo, sai. Então, graças a Deus, porque isso eu acho que é uma dádiva, né? É uma bênção. Esse respeito que foi conquistado com o tempo, essa forma de sempre estar um impulsionando o outro, sempre estar ajudando, assim, é bem legal. Muito legal. Muito bom, porque é muito difícil a gente ver casais que trabalham juntos e que conseguem. Mas a Rose deu o segredo aí, ó. É a dica de ouro, se tu pegou o código, como diria Pablo Marçal, que tá não valendo nada hora dessa. Provavelmente derrotado na Prefeitura de São Paulo, mas Se enfim. Deus quiser. É o respeito, é você se sentir respeitado o tempo inteiro, né? Porque eu trabalho muito com sexualidade, as mulheres falam muito, eu não tenho mais vontade de namorar, aquela coisa toda, mas por quê? Porque no dia a dia eu falo que sexo não é aquela caixinha, né? Vida conjugal, querer estar junto. É o dia inteiro. Ser respeitada, ser validada, ser olhada, amada, ser cuidada, né? Se sentir amada, isso daí faz toda a diferença. Faz mesmo. Vai acabar. Poxa vida. Quem é tua grande referência, inspiração, assim, de liderança feminina? Michelle Obama. Michelle Obama, né? Ela Michelle é foda, Obama. né? Como empresária, Luísa Trajano, eu acho ela, assim, formidável. Ela explanou feio quando o cara falou o negócio da mulher. Exatamente. Lá. Ela é de uma simplicidade e de uma inteligência. Quando ela fala, você, sabe, parece que você quer entrar também na alma dela para absorver tudo que ela fala, porque tudo que ela faz, ela coloca amor, ela coloca dedicação. Então, para mim, é uma referência, uma grande referência. Construiu um super império, né? Sim. Luísa Trajano, ela tem várias ações de proteção às mulheres, incentiva a liderança feminina. Ela tem causas aí que vão na questão da violência doméstica. Sim. Ela tem muita coisa. Ela realmente faz o papel dela não só de empresária. Mas faz o trabalho social, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A Rose dedicou o tempo dela para estar aqui, né? Para poder transbordar, contribuir, que ela é super ocupada. Mas veio aqui transbordar e inspirar você através da história dela, dos ensinamentos dela. Amiga, obrigada por ter vindo. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite. Você também é minha inspiração, saiba disso. E você também inspira várias mulheres, tenha certeza disso. Nosso papel é a gente tentar melhorar todo dia para inspirar mais. Você leu, eu te interrompi. Outro dia eu li, e a gente realmente não se dá conta. Todos os dias, alguém se inspira em você. Ou no que você postou no Instagram,
ou no que você falou um dia, ou na forma como você está vestida, ou que você se colocou, ou a sua postura, como você disse no começo. Então, todo dia você inspira alguém. E isso é muito importante para a nossa vida. E às vezes a gente não se dá conta. Então, tem dia que quem está assistindo que estiver meio borocochô, já saiba, você inspira alguém todos os dias. Em alguma área, tá Em vendo? alguma Não podia encerrar esse podcast de forma mais brilhante, gente. Maravilhosa! Olha, quero agradecer de novo nossos patrocinadores, tá vendo? Ó, eu só trago mulher, só trago gente aqui que tem para contribuir, tem para falar, né? E isso, os nossos patrocinadores proporcionam isso pra gente, porque eles fazem isso, bancam isso daqui mesmo, não é falar outro nome não, eles que bancam isso daqui, acreditam no nosso projeto, dão liberdade, né, pra gente poder fazer o Fala Pepeca. Então, agradecer mais uma vez a Maia e o tô sem óculos hoje, né, esqueci, não combinava nem com o meu look, talvez, não, esqueci mesmo, tá, TDAH feelings aí. Mas a Maia Eyewear, lembrando que a Maia agora também tem loja online, então vai lá no Instagram, a Maia com Y, né? A Best Laser é a nossa empresa de depilação a laser, inclusive você que está assistindo aí, tu pode ir lá na Best Laser e falar assim, ó, viu o podcast da Carol, quero minhas 3 sessões, sei lá, de axila, lateral da virilha, eles têm aí 3 sessões para você experimentar a maravilha que é uma depilação a laser, porque depilação a laser é liberdade. Se tu quer ser uma grande líder, mulher, tá? Passar pouco tempo na depilação, tu investe logo na Best Laser, que é melhor, viu? Já vai economizar um tempo aí da tua vida. Fora que tu vai estar sempre pronta, né, amada? Maravilhosa. Doutora Estrias, que eu sou apaixonada também. Tira tua estria, tira tua celulite, rejuvenesce, entendeu? Porque carinha de plena, meu amor. Arroz com cara de menina, eu também. Isso aqui é tecnologia, isso aqui é investimento e cuidado diário, meu amor. Porque a beleza, o sucesso, a gente paga aluguel, Rose. A gente não é casa própria, a gente está pagando aluguel todo santo dia, pra gente poder estar, né? A gente não Melhor. a gente está. Então, a gente está pagando aluguel, doutora Estrias. É excelente para tu pagar esse aluguel do teu banco de colágeno. Mestre Cervejeiro e Amiúde Gastrobar, um beijo gigante. Conheçam o Amiúde, que fica lá atrás do Mestre Cervejeiro. O Mestre Cervejeiro é uma franquia que, apesar do nome, assim como a doutora Estrias, não é só cerveja. Tem vinho, tem espumante, o hambúrguer, tem cada prato maravilhoso lá. Além de que é um ambiente, né, muito agradável, muito gostoso de estar. Então, um beijo pro pessoal aí do Mestre Cervejeiro da Amiúde Gastrobar. Um beijo pro pessoal da Farmapele, inclusive mandaram um brinde pra Rose aqui, ó. Olha só. A Farmapele sempre dá presentes para as nossas convidadas. Obrigada. Pra você treinar mais energizada, acho que é um termodrink que tem aí dentro, para poder dar uma acelerada aí no processo. A Rose treina, tá, meu amor? Todos os dias. Todos os dias. Ela treina, ela se cuida, ela dá o jeito dela. E agradecer também a Tábua do Reino, a gente nem tocou, gente, aqui, Pois ó. é. Até a gente não comeu. Mas aqui, ó. Minha mãe que é apaixonada. Hoje o Henrique falou assim, mãe, você pode pedir uma Tábua do Reino pra mim no final de semana? Porque ele adora, né? Ele é apaixonado. Eu falei, pode deixar, Henrique. Vou pedir pra tia Virginia uma Tábua do Reino pra você no final de semana, porque as crianças também amam. Agradecer ao Estúdio Solen, que tá aqui, né? Fazendo esse podcast chegar até você. Sigam também o Instagram do Estúdio Solen. Se você é profissional de saúde, se você quer estar em Boa Vista e quer, né, impulsionar a sua carreira, produzir algum conteúdo, a gente faz tudo isso com muita excelência. Com o mesmo carinho que eles dão pra mim, pode até dar mais pra ti, porque eles já estão enjoados da minha cara, já tem muitos anos, entendeu? De repente, até pra ti, eles vão fazer até com mais capricho, que eu dou trabalho pra eles também. Mas é isso, gente linda. Rose, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Conheçam o Grupo Égio de Comunicação. Vão aí também no Instagram da FUG. Lembra, mulher? Ó, todo mundo tem algo pra aprender. Fundação Ulisses Guimarães, para tu poder fazer cursos online e se tornar uma mulher cada vez mais extraordinária em vários aspectos, não só profissionais, como a Rose disse, mas também para tu se desenvolver enquanto pessoa. E um beijo para todo mundo, se inscreve aqui, senão tua periquita vai cair no chão, hein? Se inscreve aqui para tu poder receber sempre notificação de episódio novo. Um beijo! Fala Pepeca,